pé e vamos adorar ao Senhor, amém? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Diga, Ele reinará. Batendo palmas. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro. Quem vai? Vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa, o Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Porque o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quando ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Fazendo o que então? Então vigiai e orai, logo se ouve. Vamos! Um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouve. Quem vai ao seu encontro? E vamos ao seu encontro. Vem Jesus! Vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que a chama não, ela não se apaga em nós, amém? Nunca. E que a chama não se apague. Você pode dizer, yeah, não se apague, que a chama não se apague. Diga assim comigo: não deixe o óleo acabar, 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 não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aplaudam o Rei! Fé na terra! Ó Senhor, vem com grande poder e grande glória. Aplauda Ele mais forte. Diga: Senhor, eu estou pronto e quero te encontrar. Aleluia! Boa noite, amados, boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma semana cheia de bênçãos, cheia de grandiosa do Senhor, amém? Finalmente o verão chegou, não sei se você notou, tem feito calor e vai fazer muito calor, amém? Mas esse mês é um mês muito especial. Como você sabe, nesse mês estamos comemorando quantos anos? Quantos anos? Aleluia! Quem pode aplaudir o Senhor e agradecer por essa igreja, essa comunidade que se chama Zion, que você e eu fazemos parte, pela graça de Deus, e hoje nós temos recebido do Senhor. Quantos aqui têm recebido do Senhor neste lugar? Quantos aqui têm sido abençoado e principalmente abençoado a muitos? Amém?
E hoje um culto muito especial também, porque hoje não é um culto dirigido pelas crianças. Eu, com o maior prazer, olha, me sinto aqui hoje com 10 anos de idade. Sou o mais ancião aqui, eu acho que eu sou mais velho que o Diego. Mas aqui ao lado dessas crianças lindas, dos meus filhos, é uma alegria enorme, vocês não sabem o quanto é um prazer estar cantando com eles, cantando com essas crianças, com eles fazendo parte. Olha, qualquer momento que vocês precisarem de cantar com criança, pode me chamar, eu gosto. Mas é muito bom, né? Nós estamos aqui sendo ministrados pelo Senhor. E o Senhor tem algo especial nessa noite para mim e para você. Porque nesse mês também nós estaremos começando uma nova do título de mensagens, falando sobre os frutos do Espírito, amém? Quantos aqui estão alegres? Você está alegre? Você pode dizer, eu estou alegre no Senhor. Aleluia! Então eu pedi que você virasse antes que nós voltássemos a cantar. Virasse para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e dissesse assim a ele: eu estou alegre de estar aqui contigo nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória essa noite. Viemos te dizer, Senhor, que Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro da nossa vida. Pai, os nossos olhos estão firmados em Ti, voltados a Ti. Queremos somente a Ti, nada mais, Senhor, do além de Ti. Que nessa noite, Senhor, que nesse momento, que nesse espaço de tempo, que estaremos aqui neste lugar, juntos como igreja, celebrando ao Teu nome em alegria, que Tu possa fluir, Espírito Santo, neste lugar. Flui no meio dos louvores, flui no meio da palavra, no momento de oração, até nos dízimos e ofertas, flui no nosso meio, Senhor. Transborde e enche o nosso coração e enche este lugar da Tua glória e da Tua presença. Nós te amamos em nome. Aleluia. Tua alegria é a força do meu coração. Diga. Dono dos meus dias é meu rei, minha canção. Junto a Ti, é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada. Eu sou Teu lar. Se no alto monte, ou aonde? Ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor e meu cavalo. E não há um dia assim. Vamos, diga! Que o Senhor seja bom. Vamos! E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em Tuas mãos e em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Junto a Ti, diga, é o meu lugar, é o meu lugar. Junto a Ti, Senhor, Tu és minha casa, minha morada. Eu sou Teu lar. Se no alto monte, do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que meu cavalo. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer, diga, que o Senhor seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em Ti, Senhor, eu me
minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 e eu creio em ti. Quem crê? Minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti. Minha esperança é e o teu amor me guarda por onde eu for. Então diga com alegria: ainda que a vinde não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 aplaudam o Rei. Somos alegres em quem? Somos alegres no Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte e dizer: Senhor, alegre em ti eu sou. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Nessa próxima canção que nós vamos cantar, é uma canção nova. Ela diz assim: Tudo é Perda, do Felipe Rodrigues. Essa é uma canção que tem falado muito comigo, porque tudo é perda diante do Senhor. Nada neste mundo satisfaz. Nada nesse mundo pode completar e encher o nosso coração, a não ser o Senhor. Não adianta juntarmos tesouros, juntarmos riquezas, se não temos a presença do Senhor. Que nessa canção você possa cantar junto comigo e declarar essas palavras e dizer: Senhor, eu quero somente a Ti. Nada eu serei, nada eu sou sem Ti, Senhor. Amém. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta, e sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença que me basta, e eu te levarei por onde eu for.
Senhor, só queremos a tua presença, Jesus. Quem sou eu sem ti, Jesus? Quem nós somos sem a tua presença? Vem, Senhor, neste lugar, Pai, e enche o nosso coração, transforma a nossa vida, Jesus, semelhante a ti. Ó Espírito de Deus, diga comigo: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Vamos, igreja, diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Quem sou eu? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti. Nada sou, e só tua presença aqui me basta. E eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que nos basta. E eu te levarei por onde eu for. Com as suas mãos levantadas ao Senhor, levante suas mãos aos céus e diga a Ele: Pai, nada eu sou sem ti, Jesus. Tudo é em vão, Senhor, nessa terra sem a tua presença. Não adianta, Senhor, alcançar os mais altos montes, as maiores riquezas, Senhor. Quem somos nós sem a tua presença? Mas, Senhor, nessa noite nós nos entregamos diante de ti, nos prostramos diante da tua presença, Senhor, e dizemos: Pai, nada sou, eu entrego tudo diante de ti, Senhor. Eu te levarei para onde eu for, Jesus. Eu te levarei para onde eu for. Eu quero estar onde tu estás, Senhor. Enche a nossa casa, enche o nosso coração, a nossa vida, ó Senhor, da tua presença, de ti, Jesus. Senhor, transforma nosso lugar, esse lugar, Senhor. Transforma-nos, Senhor, cada vez mais, Jesus, com a tua face, com a tua semelhança, para que possamos, Senhor Jesus, sermos semelhantes a ti cada vez mais. Fluir os teus dons do Espírito, Senhor. Sermos discípulos alegres, bondosos, pacientes, longânimos, domínio próprio, Senhor, mansos, cheios de amor, Senhor. Vem, Jesus, neste lugar, entregamos tudo diante de ti, nos prostramos diante de ti, Jesus. Tudo é teu, Senhor. Aleluia, aleluia. Diga: se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença, diga, céu que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho, e se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta,
tua presença. Tua presença é o que me basta. Se isso é verdade na sua vida, diga: e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Vamos dizer mais uma vez: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho, diga: não tenho nada sou, sem quem? Isso, Senhor. E só tua presença que basta. E eu te levarei por onde eu for. Mais uma vez para terminar, diga: e se eu não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença me basta. E eu te levarei por onde eu for. Aplauda o nome dele. Aleluia. Levante suas mãos aos céus e vamos declarar que o Senhor é sublime. Amém? Ele é maravilhoso. Aleluia. Diga comigo: quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. Diga bem forte: que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, diga, melhor que a vida é o teu amor. E quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e ele é humilde. Não há ninguém, aleluia, não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, diga. Glorioso,
Tu és digno, Pai. Nós te damos toda a honra. Como espero o dia em que verei, diga, a face do meu. Quantos esperam por esse dia com alegria? Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Maravilhoso, diga, admirar, Ele é tão sublime, glorioso, e tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, diga, e comecei, vamos, diga, igreja, eu espero em que verei a face do meu amado. E como espero o dia em que a alegria Será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa e maravilhoso, admirável e tão sublime, Glorioso, diga a Ele, e tua tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida, mais uma vez, e maravilhoso, admirável e tão sublime, glorioso, e tua tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aplauda o nome dele. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos tanto, Senhor. Tu és tão sublime, glorioso. Levante as suas mãos aos céus. A presença do Senhor está neste lugar, amém. Louve o nome dEle. Adore o seu nome. Diga a Ele, Senhor, Tu és sublime. Como eu espero o dia, Senhor, de ver a Tua face, Senhor. Como eu espero o dia, Senhor, de estar, Senhor, diante de Ti. Pai, prostrado, Te adorando, como, Senhor, eu anseio ver a Tua face, os Teus olhos. Senhor, ver a Tua beleza, Pai. Sentir o Teu perfume, Jesus. Nosso anseio é estar onde Tu estás, Senhor. O desejo do nosso coração, Pai, é estar junto a Ti.
E que alegria nós, Senhor, nós temos como igreja, Senhor, de sabermos, Senhor, que Tu nos prometeu, e Tu hás de cumprir, Senhor, que o céu se abrirá, todo o olho verá, Senhor, o céu se abrindo, e o Senhor vindo com grande poder e muita glória. Ah, Senhor, nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos, ó Rei. Aleluia. E Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sede que havia em mim, e sem ouvir reconheceu e me ofereceu uma água de beber. Dá-me de beber e dá-me de não quero mais buscar. E não precisa, Rei, aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Voltar uma vez que eu já ouvi. Quem pode dizer? E Tu és por quem a minha alma a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga assim comigo. E por Ele que eu estou gastando. Você pode dizer: e perdendo tudo por amor e com alegria Ele não quer, e dono dos seus dias. E e por Ele a minha vida, e perdendo tudo e com alegria Ele não tornou, e dono dos meus dias. Então diga: e Ele virá, e soberano Rei, poder, e o governo. Diga: vejam Ele entrar, e consigo Ele virá, e soberano Rei, poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam Ele traz, e consigo, e Ele, vamos, a minha vida, e perdendo tudo e com alegria
e perdendo tudo por amor, e com alegria, e dono dos meus dias. Diga mais uma vez. E Ele, por Ele, eu estou gastando a minha vida. e perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias, e Ele virá. Aplauda o Rei! Vamos! Aplauda mais forte! Louve a Jesus! Louve ao Rei Jesus! Aleluia! Podemos assentar, meus irmãos? Neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E Jesus disse que nós teríamos que fazer tudo em memória dele. Fazer isso em memória de mim. A mesa está pronta. E é Jesus que nos convida nesta hora para celebrarmos a ceia do Senhor. E nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria. Com alegria. Mas alegria? Alegria onde o pão simboliza o corpo de Cristo, morto por mim. Alegria num sangue vertido naquela cruz. Alegria na morte do nosso Salvador. Mas nós sabemos, queridos, que não parou ali. Esse sacrifício foi necessário para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Mas não ficou na morte, porque Ele ressuscitou. Então quando eu tomo a ceia do Senhor, eu brinco que vem para mim um pacote pronto. Vem a morte, mas já vem a celebração da vida. Porque foi porque Ele deu a sua vida por mim, é que eu tenho vida hoje. E eu tenho abundância de vida hoje. Então é com alegria, meus irmãos. Porque Ele não ficou preso no madeiro, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós acabamos de cantar várias músicas que falaram de alegria, mas uma delas diz: perdendo tudo e com alegria. Como isso pode ser? Nós que temos Jesus no coração sabemos disso. Não importa as coisas dessa terra, nada vale a pena senão a alegria do Senhor em nós, a presença dEle em nós. Meu irmão, minha irmã, eu te convido nesta noite a participar desta ceia com alegria, porque alegria não é sentimento, alegria é a certeza de que Ele está comigo, em toda e qualquer situação. Paulo declarou isso: eu soube viver bem em toda e qualquer situação. E Jesus nos convida nesta noite a participarmos desse memorial que Ele nos mandou celebrar. Mas venha com alegria, lembrando, a alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão é uma convicção de que Ele reina, de que Ele vive e reina para todo o sempre. Amém? E é nessa esperança, é nessa alegria, é nessa força que eu te convido a se colocar em pé nesta hora. E eu quero chamar aqui o Davi e a Júlia. Thalita, você ajuda a colocar, por favor. A Briana e o Benjamin. Isso. São irmãozinhos aqui, né? Que estarão nos ajudando na ceia do Senhor. Então nós vamos fazer como fizemos, acredito que uma outra vez. Os irmãos venham, né? Vão vir participar aqui da ceia. Amém? Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz para a gente analisar a nós mesmos. Então pensa você, se você tem sido alegre, não como um sentimento, mas como um contentamento daquilo que Jesus fez por você, daquele sacrifício vivo. Ele fez sacrifício por mim e por você, era para eu estar lá, mas Ele foi no meu lugar.
Ele foi no teu lugar. E isso é motivo de alegria, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Aleluia. E quando nós vamos, Senhor, te pedimos a tua bênção nesta hora, que ao comermos e bebemos, possamos, Senhor, nos lembrar com alegria daquele ato difícil sim, sacrificial, mas necessário foi, Senhor, para que eu pudesse hoje ter vida e vida em abundância. Obrigada pelo teu sacrifício, mas obrigada também porque o Senhor venceu a morte e vivo está. Aleluia. E como igreja, nesses 8 anos, nós temos celebrado a vida. O Senhor tem sido o Senhor desta igreja. O Senhor tem sido, papai, o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Tu tens sido tudo para nós. Continue guiando, nos orientando como igreja. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos vir então, as crianças venham, né, com seus pais, com alegria nesta hora. Amém. É o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença me basta. E eu te Jesus. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença me basta. E eu te levarei por onde eu for. E tu és
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber e dai-me de beber. Não quero mais ficar e não precisarei aqui voltar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, e dai-me de beber, pois tenho sede. Quero mais Buscar e não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, e tu és por quem a minha alma, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Vamos, igreja, declare: tu és, e tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Boa noite, família Zion, graça e paz, amém? Parabéns aí pelos 8 anos de fundação, glória a Deus. E é exatamente hoje, 7 de junho, nós estamos aqui completando os 7 anos, 8 anos. Que coisa boa, né? É coisa boa demais. Eu quero, de forma muito especial, agradecer a algumas pessoas que têm dedicado suas vidas para cooperar com a expansão do reino aqui, através da Zion. Eu quero chamar aqui a diretoria da Zion, o trustees. Então aqui sou eu, presidente. Quero chamar aqui a pastora Rosane, que é vice-presidente. Quero chamar aqui a Renata, que é a secretária. O João e a Cláudia, que são tesoureiros. O Jean é conselheiro. O Rony é conselheiro. E o Júnior é conselheiro. Essa é a equipe que administra a igreja, é a diretoria da igreja, que tem servido quase todos do começo de tudo, e a gente está aqui para servir o Senhor. Eu também quero pedir aqui os líderes de ministérios também viessem aqui na frente, por favor. Você que é líder de ministério, então vem cá. Os pastores, vem cá, pastor Claudinei também, líderes de ministérios. Ricardo também, você é líder, supervisor dos GPs. Dani está aqui, isso está aqui. Eu agora vou aumentar um pouquinho mais. Líderes de GPs. Já tem um grupo aqui já? Cadê o resto dos líderes de GPs? Vem cá, por favor, você que é líder do GP. Vem cá, os líderes aí, o co-líderes também, por favor. Queridos, esse aqui é toda a equipe que tem dado todo o suporte na Zion. A gente tem encontros, tem reuniões, e a gente sempre olha o aspecto de como está a igreja, e eu quero pedir que você ficasse em pé nesta hora, que você se aplaudisse ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos, que tem dedicado suas vidas para expandir o reino de Deus, para servir ao Senhor, nos ministérios, no grupo pequeno, na diretoria. Esse grupo está aqui servindo para abraçar você, ajudar você no seu crescimento, na sua expansão. Esse é o nosso grupo, esse é a Zion, essa é a família Zion. Mas se isso aqui, se não fosse o Senhor, a gente também não estaria aqui. E também se não fosse você, a gente também não estaria aqui junto, né? A família junto. Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque podemos estar diante do Senhor com um coração grato, com um coração feliz, satisfeito, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Eu quero aqui mais uma vez te agradecer, Senhor, pela vida de cada líder da diretoria, do líderes de ministério, líder de grupo pequeno. Obrigado por cada um dos teus filhos, Pai. Quero pedir que o Senhor renove a tua unção sobre eles, que eles sejam mais uma vez consagrados ao Senhor nesta hora, para que possam continuar servindo, ó Deus, com disposição de ser canal do Senhor no grupo pequeno, nos ministérios, na diretoria da igreja. Faça isso, Pai, por favor, abençoe cada um deles, suas famílias, em nome do Senhor Jesus, e sobre toda essa família que é do Senhor, que a tua graça continue abundante sobre nós, que a tua alegria continue a encher o nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Vamos ter agora uma participação especial das crianças.
Bom dia, irmãos, agora é a hora de oração. Senhor, em tua presença, como igreja, te agradecemos pela sua presença, te adorando e te glorificando, e também intercedendo como igreja. Nos clamamos agora pelos nossos irmãos enfermos, colocamos o Roberto nas tuas mãos, que o Senhor fortaleça e renova seus esforços, que o Senhor traz a cura em nome de Jesus. Pai, entregamos também a vida do Bob em tuas mãos, continua cuidando dele também. Quero entregar a vida do Luiz para o tratamento, cuida dele, fortaleza e nos dias que ele não está sentindo bem. E todas as crianças doentes da nossa igreja, abençoa eles. Acreditamos no seu poder, no seu amor, porque o Senhor e Deus de milagre e que cura. Alcance com cura todos eles possam sentir amados. Nos enches com a sua presença e continua falando em nossos corações. Abençoa e cuida da nossa igreja. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Agora é a hora dos dízimos e ofertas. Hoje eu falarei sobre o fruto do Espírito. Em Galatas 5, 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ao contrário dos dons espirituais que variam de pessoa para pessoa, o fruto do Espírito deve estar presente na vida de cada cristão. Paulo contrasta essas qualidades com as obras da carne, nos versículos imediatamente anteriores, mostrando que uma vida guiada pelo Espírito é marcada pela transformação, não apenas pelo comportamento religioso. Viver o fruto do Espírito não significa se esforçar mais, mas se aprofundar nosso relacionamento com Cristo. Quando mais permanecemos nele, mais naturalmente esse fruto se manifestará em nossas vidas. Também lerei Levítico 27:30, que diz: O dízimo de tudo que provém da terra, seja dos cereais do solo ou dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. A passagem fala sobre dízimos, afirmando que 1/10 da produção da terra, seja dos cereais ou dos frutos, pertence ao Senhor e é santo. Isso demonstra que o dízimo não é apenas um dom, mas sim um mandamento de Deus, mas algo separado para Deus. Isso destaca a importância de honrar o Senhor com nossos recursos com um alto de adoração e obediência. Podem vir. Isso é uma rima. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver bem, esperança e gratidão. Vamos orar? Senhor Jesus, viemos a Ti agora, Senhor, com nossos dízimos e ofertas. Consagramos esse dinheiro a Ti, Deus. E eu peço que o Senhor possa abençoar todos nós aqui e fazer Tua obra em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.
Graça e paz, irmãos, com muita alegria, estamos aqui, celebrando 8 anos da nossa igreja. E eu queria perguntar, quem nos visita pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Hoje a igreja está... Vocês? Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe você. Você veio num dia muito especial para nós. Se sinta parte dessa celebração, dessa festa. Tem mais alguém? Deus abençoe essa família também. Vocês vieram com quem? Quem é? Com a Bruna? Tá bom? Tá bom. Vocês receberam um papelzinho lá na frente? Receberam, né? Então, Bruna, ajuda também eles a levarem lá no final. A senhora também. A gente quer conhecer também um pouquinho de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa família, a Zion. E no final do culto, a gente vai ter um jantar especial de celebração. Então, vocês estão convidados a ficar conosco, tá certo? Amém. E agora, a Olivia vai me ajudar a dar os avisos hoje. Vamos lá, filha. Vem cá. O primeiro aviso é o Save the Date do nosso retiro dos... Jovens. E qual é a data desse retiro? Fala para a mamãe. 5 a 7 de setembro. Muito bem. 5 a 7 de setembro temos o retiro dos jovens. Assim que tivermos o link da inscrição, a gente vai colocar lá nos grupos, tá bom? Save the date e não perca, jovens. Vai ser um momento muito especial para vocês. Outro aviso a gente vai falar dos dias dos pais. A gente vai ter um dia dos pais, mais o... Batismo. E onde que vai ser? No Caswick. No Caswick. A gente vai ter dia dos pais, mais batismo no Caswick. Domingo, dia... Que dia que é? 22. Não. Dia 15. 15 de junho. 15 de junho. A partir das 10 até as 4 da tarde, a gente vai ter essa manhã/tarde especial. Às 11 horas a gente vai estar lá também fazendo o batismo, toda a turminha que vai se batizar. Convide seus amigos, convide quem que você quiser. Temos uma taxa, tá, de $10, mas não é para todo mundo. Quem é que paga $10, Olivia? Acima de 5. Acima de 5 anos são os pagantes de $10, tá bom? Se você quiser participar, pode entrar em contato comigo, ou então no seu GP, se você tem um GP, dá para o seu líder de GP, tá certo? Mais um aviso que a gente vai falar é sobre... a gente vai ter vôlei e luau, que vai ser o vôlei luau no dia... 22 de junho. E onde que vai ser? Em Long Branch. Na praia de Long Branch. Então, também save the date, dia 22 de junho, às 5 horas, nós vamos ter um momento de diversão, adoração e comunhão na praia. Só que a gente ainda não tem muitos detalhes, então assim que a gente tiver mais detalhes, a gente vai passar para vocês nos grupos e nos GPs, tá bom? Que Deus abençoe e um bom... não, tem mais um. É verdade. Vamos convidar a igreja para... O trau. O que é o trau, Olivia? É quando você ora, lê a Bíblia todos os dias. O trau é os nossos grupos de WhatsApp do devocional da Bíblia diário, tá bom, gente? Então, seja bem-vindo a um trau, se cadastre no trau www.isaioncc.com/TRAO. Se cadastre, entre no grupo, faça a leitura diária com a gente. Nós estamos em 1 Coríntios, né, Olivia? Então, a Olivia fez o convite para que todo mundo possa participar do trau com a gente. Agora você vai encerrar. Boa noite. E um bom culto. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Gostaria de chamar as crianças para estarem aqui na frente, por favor. Amém. Aleluia. Amém. Gostaria de convidar que a igreja pudesse estar estendendo as suas mãos.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui, de estarmos na Tua presença, Senhor, e de que cada um aqui, também desses pequeninos, podem também já desfrutar da Tua presença, Senhor. Continua os abençoando, os guiando, Senhor, que eles também sejam cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, que eles também possam, Senhor, sempre estar atentos à Tua presença, Senhor. Abençoa eles na salinha, cada professor, cada ajudante, Senhor, que realmente tudo possa acontecer de acordo com o Teu reino, Senhor, que possamos sempre enriquecer o Teu reino, Senhor. Muito obrigada por cada vida aqui, Senhor. Esteja os abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe as crianças, Ministério Infantil. E Deus abençoe a gente, né? Família Zion. Glória a Deus. Aleluia. 8 anos, gente. 8 anos de Zion. Não tem nada melhor do que viver isso de forma muito intensa entre a gente. Queria pedir que colocasse o logo da igreja. A gente dá uma pequena palavrinha a vocês, explicando um pouquinho o que é esse logo aí, né? Zion é uma palavra em hebraico. Ela quer dizer em português Sião. O Zion, ou o Sião, no Antigo Testamento, simbolizava um lugar. Era um lugar físico. Era um monte. Era um monte onde era considerado, chamado que é o lugar onde Davi construiu o templo. Era um monte onde foi colocado o templo que Salomão construiu. Portanto, era o lugar onde Deus iria se manifestar. Todo mundo ia se dirigir para esse monte. E ali, então, celebrava o Senhor, cultuava o Senhor, participava das festas ao Senhor. Então, Sião, no Velho Testamento, simbolizava um lugar físico. Era aquele lugar onde todo mundo ia, de todos os lugares, para se encontrar em Jerusalém, para ali adorar e servir ao Senhor. Mas, no Novo Testamento, Sião adquire uma outra conotação. E aí que entra a Zion hoje em dia, de verdade. Porque Sião, no Velho Testamento, simbolizava o lugar onde Deus se manifestava através do templo, através daquele lugar maravilhoso, onde todo mundo se juntava para adorar ao Senhor. No Novo Testamento, Sião já não é mais um espaço físico, local, onde você põe a mão. Sião simboliza a presença da manifestação de Deus dentro de nós. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, Sião tem a ver diretamente com aquilo que a gente recebeu. Nós somos o Sião, nós somos o templo onde Deus se manifesta. E quando eu falo ai é o pronome pessoal, então eu sou, você é, nós somos esse lugar onde Deus se manifesta. Agora, para que serve aquelas risquinhos lá em cima? Alguém sabe o que é ou não? É um monte. Monte Sião. Monte que simboliza a presença de Deus no lugar. Então, quando você souber disso, entender essa verdade, aonde você for, você vai estar carregando a presença de Deus. Ele vai manifestar através de você sua glória, o seu poder, a bênção sobre as pessoas. É tudo através de cada um de nós. Esse é o significado de Zion, que a gente tem trabalhado isso já há pelo menos 8 anos. E a gente tem dedicado para isso. Família Zion é a família onde Deus se manifesta. Amém? Queridos, hoje o tema, iniciando a série de mensagens. Eu sei que o GP já teve essa semana a primeira mensagem sobre o amor, que é o primeiro fruto, né, do fruto do Espírito ali em Gálatas 4. Mas Gálatas 5, né? E eu quero falar hoje sobre o primeiro, o segundo, na verdade, que se destaca em Gálatas, que é sobre a alegria. Fruto, alegria. O que significa isso para nós e o que isso tem a ver com a gente hoje? Então eu quero usar como texto base Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vou usar a experiência de o apóstolo Paulo para dizer o que é alegria no Senhor, o que é alegria do Espírito, o que é o fruto, alegria. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Repita comigo, todo mundo, vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Mais uma vez, todo mundo,
Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Falando o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, o que é interessante é o seguinte: quando Paulo escreveu sobre esse tema, alegria, ele não estava num retiro espiritual, ele não estava num tempo de grande bonança, ele não estava vivendo num lugar de conforto, não estava numa ilha curtindo a praia, curtindo os lugares de alegria naquele ambiente, não estava em um lugar confortável, ele estava, na verdade, preso, isolado, estava sendo injustiçado, limitado na sua realidade. E, humanamente falando, era o pior lugar para se falar sobre alegria. Pior lugar para se destacar e insistir com o povo para que vivesse a alegria. Mas é exatamente aí que Paulo quer nos ensinar o que é a alegria do Senhor, o que é a alegria do Espírito. Como eu falei, alegrem-se sempre no Senhor. Como é que é possível alguém falar de alegria numa cela, numa cadeia, sendo preso, limitado e sofrendo? Paulo tinha algo que muitos cristãos hoje perderam no caminhar da vida cristã: comunhão real com o Espírito Santo. Sabe por que falta alegria no povo, talvez até o povo de Deus? Porque falta essa comunhão real com o Espírito Santo. Paulo não teve que fazer, porque estava na cadeia não somente uma vez, mas ficou preso algumas vezes. Foi chicoteado, foi quase morto certa vez, apedrejado, sofreu terrivelmente no seu corpo, foi perseguido, foi caluniado, injustiçado. Mas Paulo não viveu de depressões. Paulo não viveu de ataque de ansiedade. Paulo não viveu querendo procurar um terapeuta para resolver o seu problema emocional, sua crise existencial, sua crise de pânico. Ele não viveu com esses problemas, sabe por quê? Porque ele tinha uma consciência de algo que era superior ao que ele sentia e vivia, que era a comunhão real com o Espírito Santo. A alegria que a gente tem para viver é o que as pessoas hoje procuram. E como é que você encontra alegria? Ela não encontra em coisas que a gente busca, não encontra em pessoas, não encontra em palavras que as pessoas falam, mas encontra na pessoa do Espírito Santo. Aí que é a chave. Quando Paulo falou aos Coríntios, às Gálatas, sobre o fruto do Espírito, ele falou o seguinte: o fruto do Espírito é amor e alegria. É fruto. Significa algo que é gerado em nós, não é produzido por nós, algo que é gerado dentro da gente. Mas como que isso pode acontecer com a gente? Precisamos entender, queridos, que não é o quanto eu tenho de informação sobre o Espírito Santo, o quanto eu sei sobre ele, não é quantas vezes que eu vou aos cultos, não é quantas vezes que eu participo do grupo pequeno, que minha vida muda e eu não passo essas coisas. Mas é na profundidade da comunhão com o Espírito Santo. O nosso grande problema é que a gente não crê muito no Espírito Santo. A gente até sabe que ele existe, sabe que ele é Deus, sabe que ele habita em nós, mas o fato da gente não ter comunhão com ele, não se relacionar com ele diariamente, e isso a gente perde o benefício de ter a bênção da alegria em meio a circunstâncias difíceis. E a gente tem que entender que tudo depende do Espírito Santo. Tudo depende dele. Paulo, ele traçava a sua viagem missionária. Ele era um cara estrategista, um cara que era programado. E então ele programou viagens missionárias para poder expandir o reino de Deus. E certa vez ele programou para ir para um lugar, e ele ia para a região da Ásia, ia pregar. Mas diz a palavra do Senhor, Atos 16, que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o impedia de ir. Não fala como isso acontecia, mas é claro que por 2 vezes na Bíblia fala que o Espírito do Senhor o impediu de ir àqueles lugares. Como é que o Espírito impede alguém de pregar a palavra do Senhor? Faz sentido isso? Tem lógica isso? Na nossa cabeça diz não. Mas naturalmente tem um propósito da parte do Senhor. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, tem sensibilidade para saber aonde tem que ir e aonde não tem que ir. Tem que perceber como tem que ser o guiar da sua vida de agora em diante. E no dia seguinte, na noite seguinte, Paulo teve um sonho. Na verdade, Deus deu um sonho a ele.
E num sonho, um anjo aparece falando com Paulo, Paulo, ou uma pessoa aparece, Paulo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que significa isso? Muda a rota da sua trajetória de agora em diante. Então ele despertou, ele entendeu que agora tinha que mudar o rumo dele. Onde ele tinha que ir, não tinha que ir mais para a Ásia Menor, ele tinha que ir para a Europa, para o continente europeu. Então ele foi em direção a Filipos. O primeiro lugar que ele foi pregar o evangelho foi em Filipos. Lá ele foi chicoteado, foi zombado, ele foi preso. Ficou ele, Paulo e Silas numa cadeia em Filipos. Primeiro lugar que Deus o mandou ir. Vai nesse lugar. E lá ele pregou o evangelho por alguns dias, mas as pessoas gostaram, outros reprovaram, rejeitaram. Mas lá estava Paulo, aonde? Na cadeia. Na cadeia. E em certo momento, durante a noite, o que Paulo fazia? Cantava, orava, adorava o Senhor. E o que Deus fez naquele lugar? Trouxe um grande terremoto. As cadeias se abriram e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque ele entendia que o segredo para ter alegria, para ter paz, para viver a vida que Deus quer, não está nele, nas condições dele, na razão dele, no planejamento dele, mas está na presença real do Espírito Santo sobre ele. O segredo está aqui, gente. Paulo tinha muita comunhão com o Espírito Santo. Ele conhecia a forma dele agir, a forma dele guiar, a forma dele consolar. Ele tinha um relacionamento profundo com ele todos os dias. Ele era constante com isso. Agora, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma energia que a gente sente, gente. O Espírito Santo não é o arrepio que eu sinto. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus, é a presença de Jesus dentro de nós. É aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos consola na hora da dor, aquele que nos conforta para a gente poder seguir avante, é aquele que nos ensina, que nos guia a ver todo o caminho, aquele que nos fortalece na hora que a gente não está bem. É aquele que, quando você nasce de novo, você está cheio dele. Você experimenta e entende que você é selado pelo Espírito Santo. E essa comunhão com ele, como é que acontece? Ela acontece da forma simples, mas é no secreto. É no secreto. É viver o seu dia a dia conectado com ele, como se estivesse andando com um amigo ao seu lado o tempo inteiro. O Espírito Santo é aquele que a gente tem que permitir com que ele faça parte da nossa agenda diária. A gente tem que entender que ele tem que fazer parte da nossa vida. Então, a gente tem que ter uma atitude clara nas minhas decisões, nas minhas lutas, nas minhas dúvidas, nas pequenas coisas que a gente for fazer, a gente tem que contar com ele. Como é que eu faço para ter comunhão com o Espírito Santo? Como é que eu o incluo na minha vida diária? Como é que ele me ajuda nas minhas decisões? O que eu faço para que ele possa, de alguma forma, mudar a minha história, a minha perspectiva de vida e gerar em mim algumas coisas que são maravilhosas segundo o reino de Deus, que é amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Como é que eu faço na minha vida para isso aí? Talvez eu comece muitas vezes assim meu dia, bom dia Espírito Santo. Eu também peço para ele, Senhor, ou o Espírito, me guia hoje, me ajuda hoje, eu tenho que tomar algumas decisões, por favor, fica comigo e me ensina a tomar as decisões corretas. E quando você percebe no dia, você vai perceber que ele vai te dar uma paz tremenda para você continuar a fazer o que tem que fazer. Ou então você vai perceber que há uma inquietação grande para você parar e você voltar atrás, não fazer aquilo que tem que fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar que ele guia a gente, que ele fala com a gente, e que ele se manifesta nas nossas vidas. Ele fala através da sua palavra, da sua consciência, através das circunstâncias. Ele fala com amor, com clareza. E essa comunhão, gente, ela muda tudo. Ela muda tudo em nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa claramente com vocês, queridos. Você precisa acreditar nele.
Porque se você não acredita no Espírito Santo, não tem como você ter fruto do Espírito. Porque fruto é resultado de uma comunhão com Ele. É Ele que gera em você isso. Não é produzido por sua própria força. Eu vou conseguir amar mais você. Eu vou conseguir ter mais paz para tomar decisão. Eu vou ser uma pessoa mais mansa a partir de agora. Eu decido que eu vou ser uma pessoa que tem domínio próprio. A gente não consegue. A gente não consegue. O fruto do Espírito, que a gente vê lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, é a expressão exata do caráter de Jesus Cristo. E nesse texto fala sobre 9 virtudes sobre ele. Fala de amor, como até as crianças cantaram aqui agora e falaram. Amor, paz, alegria, amabilidade, bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, tudo isso tem a ver com o caráter do Senhor Jesus. Agora, como é que eu sei que eu tenho essas virtudes? Como é que eu sei que está gerando isso na minha própria vida? Ouça o que eu vou te dizer com muita atenção. Como é que eu sei que eu tenho esses frutos? Ou esse fruto? Só tem um jeito. Quando eu não o vejo na minha própria vida. Deixa eu explicar para você. A forma que eu vou detectar o fruto do Espírito é quando eu percebo que eu não tenho aquele fruto. Porque quando eu sei que eu tenho, já está provando que você não tem. Porque você está provando que você é muito orgulhoso, que você acha que consegue sozinho, que você acha que com a sua força você consegue determinar, vou ter paz hoje, eu vou ser uma pessoa mais mansa, eu vou ter domínio próprio. Porque a gente não consegue produzir por conta própria, gente. A gente não consegue ser manso. A gente não consegue ter domínio próprio. Aonde que o fruto aparece? Quando a crise bate na nossa frente, quando o relacionamento entra em conflito, quando causa ponta a nossa casa, quando a gente tem discussão com a esposa, com o marido, com os filhos ou com os amigos. Aí você percebe, puxa vida, eu estou precisando do fruto do Espírito, porque eu não estou provando que eu tenho. Agora, todo mundo, a gente tem que entender o seguinte, uma outra coisa, nem todos os frutos vão aparecer de uma vez só. Eu não vou ter todos de uma vez só, eu não vou ser todo. Eu sou todo amor, alegria, paz. Quais são os outros? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não vou ter tudo isso. O único que tem tudo isso se chama Jesus Cristo. Então, a forma que eu tenho para que eu possa gerar e produzir esse fruto não está em mim, está em quem tem tudo. Então, o segredo para que eu possa produzir o fruto não está no meu esforço, não está em mim, no meu conhecimento, e está em permitir com que Ele possa morar dentro de mim e dominar a minha vida, e governar a minha vida. Quanto mais eu estou cheio dEle, mais o fruto dEle aparece na minha vida. Agora, o fato de eu não ter um fruto, quer dizer que eu não tenho todos os outros? Não. O fato de eu não ter... eu não tenho domínio próprio, significa que eu não tenho amor, que eu não tenho paz, que eu não tenho mansidão? Não. Quando que o fruto aparece? Quando eu passo um atrito, uma crise. Seja ela com as pessoas, seja ela nas circunstâncias, seja ela em qual for o momento. Não tem como a gente passar a entender tudo de uma vez só. O que eu preciso entender é que o segredo não está eu ficar focando em fruto por fruto, porque eles não são virtudes separadas, individuais. Ele faz parte de um conjunto. O fruto é múltiplo, mas ele se manifesta progressivamente na minha vida, conforme eu vou vencendo, superando os meus atritos, as minhas crises, as minhas lutas. Então a gente tem que entender que funciona assim. E o apóstolo Paulo, ele soube distinguir isso na prática e pôde ensinar as pessoas através de como funciona isso. O que nós precisamos entender é que quanto mais meu coração pertence a Ele, mais Ele terá espaço para gerar em mim o caráter de Jesus.
Guarda isso, queridos, guarda isso, porque isso aqui é segredo para a gente produzir fruto. A gente só consegue produzir e mostrar fruto quando eu permito com que Ele reine na minha vida. Quando eu permito com que meu coração precisa permitir que Ele entre e viva integralmente na minha vida. Por exemplo, quando os irmãos fazem o trau, fazem o momento devocional de vocês, pergunto a vocês, vocês fazem correndo porque tem que ir embora trabalhar, os que fazem de manhã, ou vocês gastam um tempo? Porque sabe o que é ter comunhão com o Espírito Santo? É você ler, é você orar e você escutar. O que a gente faz normalmente? Lê. Ora rapidinho porque tem que ir embora para trabalhar. E a gente não para escutar. Comunhão é gerado no tempo que eu gasto com Ele. Se eu não tenho tempo com Ele, como é que eu vou gerar comunhão com Ele? E o tempo exige... Guarda bem outra coisa, queridos. O Espírito Santo não trabalha com pressa. Ele nunca está atrasado. Ele trabalha com a gente 24 horas por dia. A gente que não dá ouvido para Ele. A gente que não gosta de ouvir muito o que Ele está falando, porque a gente não dá muito crédito para Ele. Ah, se a gente soubesse como é uma bênção ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, se a gente soubesse como é viver cheio dele para poder me ajudar a tomar decisões no dia a dia. Ah, se eu soubesse a grande alegria que é você andar e viver no Espírito. Paulo falou várias vezes isso. Ande no Espírito, viva no Espírito, seja cheio do Espírito. Porque ele entendia que o segredo da vida cristã não está no meu conhecimento, mas está em permitir com que o Espírito domine a minha vida. E a partir daquilo que eu estou conhecendo, aquilo gere uma mudança radical na minha história. Porque isso não acontecer, gente, não faz sentido a gente falar, você precisa ter o caráter de Jesus, você precisa ser semelhante a Ele. Nós precisamos entender que o segredo está em quanto a gente tem o Espírito Santo. Na verdade, quanto Ele tem da gente. Aqui o grande segredo está aqui, e Paulo sabia muito bem disso. Eu quero dividir com vocês 3 coisas que Paulo me ensina sobre a alegria do Senhor. Momentos que Paulo vivenciou, que revelavam o entendimento dele sobre a presença real sobre ele, e que gerava nele paz, amor, em especial alegria. Primeira coisa que eu aprendo com Paulo sobre a alegria do Espírito, mesmo em meio às lutas, é que a presença gera alegria. A presença de Deus gera alegria. Olha o que diz o texto, em Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 14. Paulo falando para a igreja dos Filipenses. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Sabe o que Paulo me ensina aqui, queridos? É que ele enxergou Deus agindo mesmo nas situações difíceis. Quando a gente começa a ver Deus agir e começar a enxergar Deus agir na nossa vida, em nossas circunstâncias, o nosso coração muda e a nossa perspectiva de vida muda. O nosso problema é que a gente não enxerga Deus agindo. Nosso problema é que a gente não tem a perspectiva do que Deus está fazendo. A gente vive a nossa vida, a nossa correria. A gente vive como se Deus existisse, mas lá eu vivo aqui, como se nada estivesse ajudando a minha vida a viver. E quando eu espero que Deus possa agir, é porque quando eu estou muito apertado e apurado, o Senhor faz alguma coisa por mim. Mas a gente, quando começa a perceber Deus agir, como Paulo percebeu, Paulo viu que o evangelho estava sendo pregado, estava vendo tudo acontecer, mesmo ele estando na cadeia, mesmo ele estando preso. Mas ele percebeu isso. Então, quem tem o Espírito Santo não vive pela situação, vive pela convicção.
A alegria verdadeira é fruto de quem sabe que Deus está presente e agindo na sua vida e através da sua vida. E isso muda completamente o nosso coração. Então, uma dica para você. Em vez de você perguntar para Deus ou para o Espírito Santo, por que isso está acontecendo comigo? Comece a perguntar, como Deus quer me usar nessa situação? Eu estou mudando a minha forma de agir. Porque quando eu só olho para o problema, a tendência é perguntar aquilo que eu estou sentindo. Senhor, por que está acontecendo comigo? Onde está o Senhor nessas horas? Eu não estou conseguindo ver o Senhor agir. Comece a mudar a sua forma de orar. E comece a dizer, Senhor, onde o Senhor está agindo? Como o Senhor quer me usar em meio a essa situação? Quando eu começo a perceber isso, eu começo a enxergar o mover do Espírito de Deus ao meu redor. E isso gera o que em mim? Convicção da presença de Deus comigo. E isso tem como consequência o quê? Alegria interior. Queridos, alegria é mais do que um sentimento. É convicção da presença de Deus com você. Quando a gente entende essa verdade, a gente começa a procurar ver o agir de Deus de forma diferente. Eu sei que a gente é passivo de situações onde você se sente abalado, onde você fica frustrado, onde você fica olhando e até questionando Deus, cadê o Senhor? E aí vem o segundo ponto que eu quero dizer a você, queridos. Alegria, ela é fruto de quem escolhe confiar. Ou seja, tudo que tem a ver com o esforço que você tem que fazer, mas baseado numa confiança que você tem que ter em Deus. É uma escolha diária que a gente tem que fazer. A alegria do Senhor, a alegria que vem do Espírito Santo, ela não é produzida por circunstâncias boas ou ruins, mas produzida por eu confiar em Deus. É a confiança que é a chave, gente. É a confiança no Senhor, do que Ele está fazendo. Paulo, como eu falei agora há pouco para você, estava lá na cadeia em Filipos, estava orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E veio o terremoto sobre eles. Paulo entendeu claramente que ser cheio do Espírito e estar cheio da alegria do Senhor, a gente tem que fazer algumas escolhas na vida. E escolha envolve, não está legal? Está tenso? Não estou conseguindo ver Deus agir? Eu preciso escolher tomar algumas decisões. Vai orar um pouquinho mais? Vai cantar um pouquinho mais? Vai louvar um pouquinho mais? Vai adorar um pouco mais, volta seu coração um pouco mais, é uma escolha que eu tenho que fazer. Porque quando eu decido confiar no Senhor, eu preciso sinalizar isso em atitudes concretas. Vai buscar a Deus, vai cantar ao Senhor. A gente pode usar estrategicamente coisas. Por exemplo, quando talvez o pessoal vai entender melhor isso, mas o pessoal da música vai entender. Se eu preciso de uma coisa que me ajude a ficar um pouquinho mais animado, eu não vou cantar com música em tom menor. Sabe, tipo assim. Pam, 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 pam. Isso não vai gerar de forma alguma alegria no meu coração. Vai? Vai? Agora, se eu começar a cantar música mais alegre, se eu começar, isso muda alguma coisa. Mas eu estou fazendo o quê? Cantando. Eu estou pondo para fora. Eu estou expressando aquilo que eu quero ter. Isso não é falsidade, é você declarar que você confia no Senhor, mesmo em meio a situação difícil. Eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou gritar. É isso que Deus espera de mim. Mas eu tenho que escolher fazer isso. Você não está bem? Decida confiar no Senhor. Canta louvores. Exalta ao Senhor. Canta de verdade em voz alta. Fale com o Senhor em voz alta. Nessas horas, orar pela mente não funciona. A gente tem que orar em voz alta. Voz alta. Sabe para quê? Para que a sua mente possa ouvir o que está falando. Davi falava, minha alma canta ao Senhor. Por que ele falava isso? Ô, minha alma, agora vamos louvar. Ô, minha alma, vamos cantar. Ô, minha alma, vamos mudar de posição aí. Escolha
Escolha confiar no Senhor, porque quando isso acontece, a alegria do Senhor inunda o seu coração. Mas quando eu faço isso, significa que eu entendo que quem está aqui dentro tem muito poder para mudar a minha história. Isso significa o Espírito Santo. A alegria do Espírito não é um sentimento passageiro, é uma decisão forte de confiar em Deus, mesmo no meio da dor. Como eu disse anteriormente, o fruto aparece nos momentos difíceis da vida. E Paulo nos ensina o que fazer nesses momentos. Claramente, se posicione para estar diante do Senhor, para adorar ao Senhor. Precisamos entender que não controlamos tudo na vida. Passamos sofrimentos, lutas, perdas, vem enfermidade, vem desemprego, vem pressão de tudo que é lado. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo vai sentir? Vai. Mas ele vai ter que escolher. Aí eu preciso mudar isso no meu coração, na minha vida. O segredo está em você, gerar em você confiança no Senhor. E quando isso acontece, tudo muda em você. E a terceira coisa que a gente tem que fazer é a alegria, ela é força para continuar. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículos 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Paulo, de forma alguma, nega a dor. Ele nega o sofrimento, mas ele escolhe não parar por causa dela. A alegria do Senhor que Paulo está falando aqui não é fuga, ela é resistência. Ela é força para continuar a caminhada. Não está legal, não está conseguindo sair do lugar. Eu estou depressivo, eu estou ruim, não estou bem, eu preciso de ajuda, beleza? Então levanta a cabeça, primeira coisa que tem que fazer, vai orar um pouquinho mais ao Senhor. Ora ao Senhor, busca o Senhor, porque Ele tem uma alegria para dar a você, e essa alegria não é aquela para você ter um sentimento, estou fingindo agora que eu sou crente. Não, Cris, essa alegria é uma força para você continuar a sua caminhada. Agora, isso você não consegue produzir por conta própria. Você não consegue produzir isso. Eu não sei vocês, mas quando a gente está triste mesmo, não é? A gente está abatido. A gente quer, eu não sei vocês, mas às vezes você quer, se você está com dor de cotovelo, levou um fora da namorada, sabe, os jovens assim, eu já passei por isso, gente. Aliás, eu já namorei várias meninas. Mas eu era esperto numa coisa. Quando eu percebia que a minha namorada queria terminar comigo, eu terminava antes. Porque eu não queria, de forma alguma, sofrer. A gente tem que usar estratégia, gente. Se eu quero superar as lutas, as perdas, eu tenho que ser estratégico. De que maneira que eu tenho que ser? Entender que a alegria do Senhor vai me ajudar a continuar. E onde eu consigo essa alegria para me ajudar a continuar? Não é em mim, não é em pessoas, não é em palavras, não é em terapias, não é em isso, não é aquilo, mas na pessoa que pode mudar a minha história, que se chama Espírito Santo. É Ele que muda a gente. Antigamente, na igreja evangélica, se pregava muito mais sobre Ele. Não muito atrás, porque nem se falava muito sobre Ele, mas no meio termo você tinha mais pessoas falando sobre Ele, sobre manifestação dEle, sobre o poder dEle. Hoje as pessoas falam sobre sentimentos, sentir-se feliz, sentir confortável, melhorar a sua vida, conforto, riquezas, prosperidade. Hoje a conversa é essa, mas tudo isso é balela. O segredo da vida cristã não está no que o mundo oferece, nem no que a gente pode conquistar com o nosso próprio esforço, mas em ter comunhão profunda com o Espírito Santo. Porque quando eu tenho isso, o fruto vai vir. E aí, o meu relacionamento com as pessoas vai melhorar. Aí eu vou ter mais amor com as pessoas. Não significa que vou ter um amor pleno. E só Jesus tem.
mas eu vou caminhar amando mais as pessoas. Significa que eu vou ter paz para tomar decisões. Se eu não sei o que fazer, o que eu tenho que buscar? O Espírito Santo. Porque ele vai gerar em mim o quê? Paz para tomar decisão. A paz de Cristo é o árbitro, é o juiz que vai me dizer o que é certo e o que é errado. E como é que eu tenho essa paz? Não é fazendo uma leitura de você conhecer tudo de Deus. Não é isso. Eu preciso ter conhecimento e relacionamento com o Espírito Santo. Mas o grande problema nosso é que como é que eu me relaciono com alguém que eu não vejo? Como é que eu me relaciono com Deus se eu não consigo vê-lo e nem senti-lo? Se chama fé. A fé é o meio que me conecta com Ele. A fé é o meio pelo qual eu me levo a crer na palavra de Deus. A fé é o meio que eu acredito no que Deus fez, e vai fazer em nossa vida. Esse é o segredo para a gente. E precisamos entender essa verdade. A alegria do Senhor é uma fortaleza interna. Ela é construída onde? Na presença de Deus em nós. A sua alegria não vem do que você sente, nem do que você faz, mas vem de quem você carrega dentro de você. A vida de Paulo nos ensina que a alegria do Espírito não veio de dias bons, mas veio de um coração cheio de Deus. Seja no meio da prisão, da dor, da escassez, seja na abundância, no conforto, na estabilidade, mas você pode escolher se alegrar no Senhor. Mas só tem um jeito. Estamos cheios do Espírito Santo. Esse é o único jeito. A gente pode sentir o Espírito Santo aqui hoje. Você sabia que Ele está aqui? Primeiramente, onde Ele está? Dentro de você. Agora, a gente precisa buscar também a Ele para que Ele se manifeste neste lugar. Porque Ele não está apenas aqui. Ele não está limitado somente ao meu coração. Mas Ele está nesse ambiente. Se Ele está nesse ambiente, Ele pode fluir de várias maneiras e gerar na gente vários sentimentos. Mas o grande propósito do Espírito Santo na vida da gente, o que é? Gerar em nós o caráter de Cristo. Gerar em nós aquela consciência que eu preciso ser semelhante ao Senhor Jesus. Porque esse é o segredo da vida. Eu quero te convidar a ficar em pé, por favor. Você só será cheio do Espírito Santo quando o seu coração for completamente dele. Completamente dele. Feche os seus olhos, por favor. Às vezes você está querendo ter alegria para viver, porque tem sofrido há muito tempo. Às vezes você tem buscado respostas de Deus e não tem visto. Às vezes você tem procurado que Deus possa intervir na sua situação e você não tem percebido Deus agir. Meu filho, o segredo para você não está em mim, no pastor, na pastora, não está na igreja. O segredo está na pessoa do Espírito Santo. E se você teve um encontro com Ele, se você nasceu de novo, se você é crente em Jesus, Ele habita em você. Mas o grande desafio que Ele lança para a gente deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele guiar a sua vida. E como é que Ele guia? Nas coisas práticas. É nas coisas práticas. Se você quer ter o fruto do Espírito, então se disponha nos momentos de relacionamento a você dizer, tá bom, eu vou ceder. Momento de crise, às vezes conjugal, familiar, com os amigos, aí eu vou perdoar. Nos momentos mais difíceis, críticos, questionando, aí eu vou ceder, porque meu coração está ferido. Mas eu tenho alguém que pode mudar isso no meu coração, pode me curar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, se hoje você quer pedir, Espírito Santo, enche meu coração hoje. Às vezes você está triste, está angustiado, está preocupado. Às vezes a preocupação com a imigração tem tomado o seu coração.
Às vezes a preocupação com a situação familiar tem tomado o seu coração. Às vezes uma crise no trabalho tem te angustiado, preocupado. Hoje o Senhor quer gerar em você alegria. Alegria é força para continuar. É resistência. Alegria é a presença do Senhor sobre você. E essa ninguém pode tirar. Então, se você quer oração, que está vivendo momentos de tensão, e você quer que a gente ore por você, vem na frente nessa hora, eu quero orar por você. A gente está com o coração aberto para poder ajudar e a servir e a orar por você. Existe alguém aqui no nosso meio que está com grande peso no coração, está com medo, está passando alguns sentimentos ruins, está com preocupação. Existe alguém no nosso meio assim? Se tiver, vem aqui, nós queremos orar por você. Queremos clamar a Deus por sua vida, para que Ele possa inundar o seu coração e gerar paz em você. Não tenha medo, não envergonha, não. Esse lugar é para todos nós, para a gente voltar o coração para Ele. Existe alguém que quer oração? Alguém no nosso meio quer oração? Ok. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado porque o Senhor sonda nossos corações. Obrigado porque o Senhor conhece tudo que a gente pensa, faz. Obrigado, Deus, porque o Senhor mexe com a gente. Transforma o nosso interior. E eu quero te pedir de forma muito especial que o Senhor venha sobre cada um dos Teus filhos e filhas nesta noite. Não só quem está aqui no altar, mas quem está assistindo pela internet também. Eu quero pedir, Pai, por favor, que a presença poderosa do Senhor inunde essas vidas. Que o Espírito do Senhor possa encher e gerar alegria em cada um dos Teus filhos. Se alguns estão vivendo amargurados, inquietos, preocupados. Senhor, mexe no coração deles e os ajude a se posicionar diante do Senhor. Se posicionar para buscar a Ti, a depender do Senhor, a clamar para que o Senhor visite, para que o Senhor mude as circunstâncias que está vivendo, mas acima de tudo, que a gente escolha louvar e adorar ao Senhor, mesmo na crise, mesmo na luta, que a gente escolha confiar no Senhor e depender do Senhor, Pai, porque assim vamos perceber a alegria do Senhor inundando nosso coração. Faça isso conosco, Pai, e obrigado mais uma vez por ter gerado e tem gerado sobre a família Zion, Deus, o caráter do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que tem buscado ser cada vez mais semelhante ao Senhor. Que isso nunca saia do nosso coração. Que a gente aprenda a viver assim. Eu oro te agradecendo por esta noite, por esse momento tão especial na Tua presença. Continua a falar conosco, a nos ensinar a viver cada vez mais conectados contigo. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Temos um jantar especial logo ali. E parabéns para a família Zion. Um abraço.